Colocamos diante de Ti a vida do Teu filho Paulo. Senhor, usa a vida do meu amor, Pai. Que ele seja instrumento do Senhor neste lugar. Que ele venha falar de Ti, Senhor. Que cada palavra que venha sair da Tua boca seja direcionada do céu para libertar, para modificar pensamentos, o coração, para posicionar pessoas. E que ao edificar, ele venha a ser edificado também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Depois do Isaac, não precisa falar mais nada, não. A gente só orar, dar a bênção apostólica e ir embora. Falava ali pastor Jorley, né? As crianças nos ensinam que a cada dia o Senhor também coloque esse fogo, esse desejo do nosso coração pelas coisas dele, né? Que nós possamos, de fato, também, né? Às vezes nos incomodar porque não estamos orando, porque não estamos lendo a Bíblia, porque não estamos jejuando. Deus tem as suas formas de fazer. A última canção que nós cantamos é algo que eu tenho buscado, é sempre entender aquilo que a gente canta também. Se nós olharmos a última canção que nós cantamos aqui nesta noite, quantas verdades preciosas nós temos ali, né? E quantos desafios, né? A canção, ela diz: Deus, Tu és suficiente. E quantas coisas nós temos requerido de Deus, mas Deus é suficiente. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu quero iniciar dizendo: Deus é suficiente. Deus, Tu és suficiente. De fato, muitas coisas têm acontecido no nosso meio. Mas a maior gratidão que nós temos que ter na nossa vida, não é pelo que Deus faz na nossa vida, mas pelo que Ele é. Nós temos que ser gratos porque Ele é Deus, e não existe outro além dEle. Ele é o início e o final de todas as coisas. Essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre quem é Deus, quem somos nós. E quando nós temos esse entendimento de quem é Deus e de quem somos nós, de como nós enfrentamos as adversidades da nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, nós vamos ler o capítulo 4, a partir do versículo 6. E o tema da ministração dessa noite é moldados pelo oleiro para vencer. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Pode projetar, por gentileza. Nós vamos ler a partir do versículo 6, vamos ler até o versículo 18. E nós vamos meditar sobre esse texto essa noite. A palavra do Senhor diz assim: Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo
que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus Cristo, dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não nos desanimemos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Volte lá no versículo 6. E a primeira coisa que nós temos que refletir nessa noite é que nesse contexto, Paulo está orientando a igreja de Corinto. Ele não estava em Corinto, ele estava possivelmente na Macedônia. E ele está orientando a igreja de Corinto em razão de algumas coisas que estavam acontecendo ali. E eu quero me ater aqui no versículo 6. E o primeiro aspecto que Paulo fala aqui é sobre quem é Deus. Paulo, ele volta lá em Gênesis capítulo 1, versículo 23. Coloque, por favor. Onde ele diz ali, das trevas resplandece a luz. A Bíblia fala ali no capítulo 1, onde vai falar do início da criação, de todas as coisas feitas por Deus. A Bíblia fala que, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e havia trevas. E Deus disse, haja luz, e a luz apareceu. E ali fez uma separação entre luz e trevas. E Paulo usa esse versículo, esse texto, para falar que existe essa mesma luz, que trouxe distinção em meio às trevas, que iluminou lá na criação, ela está presente para iluminar as trevas que existem no coração do homem. Ele fala que essa luz, ela brilhou. E quem é essa luz? Essa luz é Jesus. Essa luz que iluminou um dia nas nossas vidas, e se ainda não iluminou na sua vida, eu quero declarar que essa noite é dia dessa luz iluminar o seu coração. O nosso coração estava em trevas, nosso coração estava distante de Deus, mas Jesus, Ele veio e Ele iluminou o nosso coração. No livro de João, capítulo 8, versículo 12, projeta por gentileza. Jesus afirma isso. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. Amém? Vamos ler ali a partir de Jesus disse. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele traz clareza, traz claridade, traz luminância para a nossa vida. Traz clareza para o nosso coração. E Paulo começa primeiro falando sobre Deus, ali para a igreja de Corinto. Ele primeiro remonta
ao que Deus tem que fazer no nosso coração. Às vezes você chegou aqui essa noite com o seu coração obscurecido pelo que tem ocorrido na sua vida. Por seu coração incerto do que vai acontecer na sua vida. Mas Paulo quer nos lembrar que nós temos que olhar para Jesus, que é a luz. Porque Ele vai trazer a luz da vida. O foco, nós cantamos aqui também, que prossigo para o alvo, e meu alvo é Cristo. Porque Ele é essa luz que ilumina o nosso caminho. E nós já não andamos sem saber para onde nós vamos, porque Ele ilumina o nosso caminho todos os dias. Ele é o sol que ilumina o nosso caminho. E nós precisamos entender isso, e Paulo começa no versículo 6, falando, olha, Deus vai resplandecer essa luz nos nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Volte lá para o versículo 6, nós vamos continuar no texto. Ele traz essa luz para que nós venhamos reconhecer a glória de Deus, a presença de Deus, a presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Então ali o texto ele diz, olha, Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Hoje o véu ele foi rompido, nós temos acesso diante de Deus, pelo sangue de Jesus, e nós conhecemos essa glória que vai muito além do que nós possamos explicar. É algo que nós sentimos, nós experienciamos, mas que traz mudança para a nossa vida. E é por isso que nós temos que entender quem é Deus. Deus é aquele que abre o caminho para a sua glória, para a sua presença. E Paulo continua, e no versículo 7, ele começa a explicar sobre essa glória, mas ele vai um pouco além. O versículo 7 diz, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de quem? De Deus e não de nós. Primeiro aspecto, Paulo mostra para Deus, e Paulo fala assim, essa glória, que Ele dá conhecimento, que você hoje pode experienciar, que você hoje pode viver, que você pode usufruir, que em outros momentos as pessoas desejavam, e a glória de Deus ela vinha por um dado momento e ia embora. Hoje ela está no nosso meio. O quanto nós somos privilegiados, é só nós começarmos a falar da glória de Deus que Deus começa a fazer. Hoje nós somos privilegiados pelo sangue de Cristo que nos deu a oportunidade, pelo sacrifício dele, de nós provarmos dessa glória. E Paulo começa a falar algo muito forte aqui, que nós não podemos esquecer. Paulo fala que temos, porém, esse tesouro. Algo que é precioso. Algo que é muito importante. Algo que tem valor. Essa glória, ela está em vasos de barro. Primeiro Paulo fala de quem é Deus. Segundo Paulo começa a falar de quem somos nós. Quando nós temos o entendimento que nós somos vasos, e Paulo caracteriza o vaso. Existe vaso de ferro, existe vaso de alumínio, existe vaso de plástico, mas Paulo aqui tipifica e caracteriza o vaso. Ele fala que nós somos vasos de barro. Eu comecei a refletir sobre o barro. De onde Paulo traz essa concepção? Lá de Gênesis, da criação. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Quando Deus cria o homem. Coloca aí, por favor.
Então o Senhor, Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. Aqui o texto diz que Deus tirou o homem a partir do pó da terra. A expressão no hebraico para isso é de uma partícula, de algo minúsculo, a partir do solo da terra. Quando nós vamos ver a composição do barro, o barro ele é composto por solo, argila, e Paulo retoma isso para a origem do homem. Fala, olha, vocês são vasos de barro, porque foi Deus que te formou. E aqui nós vemos algo extraordinário, que Deus forma o homem a partir do solo, da terra, e a palavra diz que o homem é pó e vai voltar a ser pó, fala da origem da sua criação, e Deus sopra nele o fôlego da vida. E o homem passa a ser alma vivente. Contudo, Paulo fala do barro. O barro, quando ele vai se tornar um vaso, o processo é diferente. E é interessante que o mesmo palavra utilizada no original para formou é o ato de modelar, que um oleiro faz. É semelhante ao que o oleiro faz para modelar. Então Deus nos formou. Só que quando vai fazer o barro vai usar o barro para fazer um vaso. O que é que precisa colocar ali? O oleiro pega o barro, coloca em cima, agora eu não vou lembrar o nome, para começar a trabalhar aquele barro. E ele vai inserindo o quê? Água. Ele começa a pegar aquele barro e começa a inserir água. Água, na Bíblia, representa a palavra de Deus. Não tem como nós sermos trabalhados por Deus sem palavra. Lá no livro de Jeremias, fala um pouco sobre isso. Jeremias capítulo 18. Coloque aí, quando fala sobre o oleiro trabalhar esse solo, esse barro. Jeremias capítulo 18, por favor. Esta palavra do Senhor que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desce à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Queridos, Paulo ele remonta lá a criação para falar que nós somos moldados por Deus, e ele vai um pouco além. Para sermos moldados por Deus, nós precisamos ser moldados pela sua palavra. Não tem como, Deus deixou os seus ensinamentos para trabalhar todos os dias na nossa vida. Dia após dia nós somos trabalhados pela palavra. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós temos que ter o entendimento que nós não somos nada se não for por intermédio do Senhor e da sua palavra. Nós precisamos entender que quando nós deixamos ser umedecidos pelo Senhor por sua palavra, Ele vai nos moldando da forma que Ele deseja, da forma que Ele quer. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é da forma que eu desejo, não é da forma que eu quero, é no tempo, do jeito e da forma dEle, no momento dEle. Mas é preciso deixar ser moldado por Ele. É preciso deixar ser formado por Ele.
E aí, quando o oleiro ele vai formando, e ele dá forma no vaso, depois dele formar o vaso, ele tem uma atitude. Que é colocar esse vaso para secar. É colocar esse vaso em um forno. É colocar esse vaso no calor. Contudo, existe a temperatura correta. Porque se ele coloca em alta temperatura, o vaso vai explodir, ele vai quebrar. Se ele coloca em baixa temperatura, esse vaso ele não se forma, e ele não fica firme, ele não fica alicerçado. Aquilo que nós passamos é a têmpera de Deus. As circunstâncias que nós enfrentamos, ainda que nós falamos, eu vou morrer. Deus fala, eu sei a temperatura correta. Eu vou fugir do barco. Eu sei a têmpera correta. Eu não dou conta mais. Eu sei a têmpera correta. Eu vou desistir. Eu sei a têmpera correta. É o Senhor nos formando. É o Senhor nos moldando. Ele não vai moldar do jeito que nós queremos. Ele vai moldar de um jeito que nós não entendemos. E às vezes nós queremos entender tudo. Eu sempre falo, por isso que existe Deuteronômio 29, 29. Há mistérios que só pertencem para Deus e não aos homens. Nós nunca vamos entender só na glória. E Paulo fala isso, olha, essa glória de Deus é colocada em vasos de barro. Nos volta a nossa condição original, de sermos formados por esse Deus. Não existe nada em nós que possa atrair o Senhor, a não ser a sua misericórdia e graça. E Paulo nos coloca no nosso lugar. Ele está falando isso para a igreja de Corinto. Preste atenção. Essa glória é colocada em vaso de barro, para que agora ela não seja sua. Deus tem feito muitas coisas no nosso meio. Diga para o seu irmão assim, Deus vai te usar para fazer muitas coisas que você nem imagina. Mas a glória é dele. Tudo é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nós somos vasos de barro para que a glória seja do Senhor. E Paulo fala, isso é dele. Você tem que entender que é dele. Nós estamos sendo moldados para que nós possamos entender, ser revelado a nós, que essa glória que nós usufruímos é dele. Não tem nada em nós que é atrativo, se não for a presença do Senhor. Nós ficamos até mais bonitos. É por causa dele. Quando a gente conhecemos Jesus, às vezes a gente era turrão, era fechadão, carona o tempo todo tal. Deus começa a trabalhar, começa a moldar. E do jeito dele, da forma dele. Às vezes você chegou aqui, sendo moldado pelo Senhor. Passando por situações adversas nesses dias. Situações conflituosas. Você falou, não, vou lá no culto. Deus está te falando, eu estou te moldando, eu estou trabalhando com você. E o dia que terminar de trabalhar isso, Ele vai levantar outra coisa para trabalhar na sua vida. É constante. Eu falei para a Angelita, eu passei uma situação, passei ela de novo, eu falei, opa, tem algum, desculpa o termo que eu vou usar, tem algum rolê acontecendo. E não é do Chosen. Né? Tem algum movimento acontecendo aí, né? E eu falei, tem que começar a entender e mudar. Tem que começar a entender e fazer diferente. E aí Paulo dá esse olhar, quem é Deus, quem nós somos, né? E aí,
Paulo começa a falar umas coisas muito interessantes, né? E a gente gosta, né, quando a gente está pregando, usar esses versículos. Vai no versículo 8, por favor. Versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não. Ficamos perplexos, mas não. Eu vou ler minha versão aqui, que ela fala umas palavrinhas aqui no nosso cristanês, tá? Tem algumas coisas, né? Porque a gente fala tribulação, a gente acha que todo mundo entende o que é. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Em algumas coisas você vai ser atribulado. Em algumas coisas você vai ficar perplexo. É isso que está dizendo o texto? Diga: em tudo somos atribulados. Porém, não angustiado. Olha que legal. Aí eu fui assim, pegar ali para ver, né? Vamos ver aqui o que o dicionário fala sobre essas palavras, né? Olha aqui. Atribulados. Problemas e sofrimentos da vida. Quem passa aqui por problemas e sofrimentos na vida? Se você não passa, me ensina o caminho que eu quero. Angustiado, sem esperança, desesperado, emocionalmente derrotado. Olha o que Paulo está falando. Em tudo nós teremos, o da Bíblia, Paulo o apóstolo. Em tudo nós teremos problemas e sofrimentos na vida. Contudo, nós não ficaremos sem esperança. Nós não vamos ficar desesperados. Mas isso só acontece, e Paulo chama atenção, se nós sabemos quem é Deus e quem nós somos. Quando nós temos o entendimento de quem é Deus e quem nós somos, tudo modifica. Aí nós vamos declarar assim, pode deixar no texto, por favor. Nós vamos declarar assim: olha, em tudo eu sou atribulado, mas eu não vou ficar angustiado, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou ficar perplexo com as coisas, mas eu não vou desanimar, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele já se levantou. Não é no futuro, o futuro era para Jó. Para mim e para você é presente, é passado, Ele já foi, já levantou. Lá no madeiro Ele já cumpriu. Então nós não desanimamos, mas nós temos que permanecer no morrer de Cristo. Entendendo o sacrifício dele. É difícil sacrificar, é difícil morrer. Ainda mais quando o irmão é enjoado. Aí é tenso. Ainda mais quando, né, não bateu, né? Aí que é complicado morrer. Morrer de Cristo é morrer para as nossas vontades. A Bíblia diz que Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele abriu mão de tudo que Ele possuía. E se humilhou. E desceu na forma de homem. Um ser frágil, limitado. Sabendo de todas as coisas, Deus fez isso. Esse é o morrer de Cristo. Ele decidiu obedecer. E Paulo continua dizendo, ele fala isso: olha, eu não vou desanimar, mas eu tenho que entender que eu tenho que carregar essa morte de Cristo na minha vida, dia após dia. Dia após dia. Está difícil? Mas pior foi para Jesus. Porque eu e você passamos por situações que nós geramos. Ele foi perfeito em tudo, não tinha que pagar nada e decidiu pagar por mim e por você.
E Paulo continua dizendo, e ele vai, e continua falando, ó, levando sempre o morrer de Cristo, e assim nós que vivamos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou a Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundantes as ações de graças para a glória de Deus. Queridos, tudo que nós passamos é para a glória dele. Tudo que nós presenciamos, Deus fazendo, é para a glória dele. Para que seja replicado. E aí nós quero entrar aqui a partir do versículo 16. Versículo 16, por favor. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, isso que vocês estão vendo, essa carne, ela envelhece, tá? E aí eu quero só abrir um parênteses. Muitos dizem a carne é fraca. A carne não é fraca, a carne é forte. Quando Jesus fala que a carne é fraca, é que ela cansa, ela se fadiga, ela envelhece. Não tem nada a ver com as vontades carnais do homem. Ele está falando, olha, vocês não conseguiram vigiar porque vocês estão cansados. E vocês dormiram. Ele não está falando lá porque vocês estão querendo pecar, não era isso não. E Paulo fala aqui que o nosso homem exterior, ele vai corromper, ele vai cansar, ele vai envelhecer, mas nós não podemos desanimar. Por quê? Porque o nosso homem interior renova dia após dia. Por isso que o profeta diz que os velhos sonharão. Está falando que essa carne, ela envelheceu, ela corrompeu, mas por dentro eu estou firme, eu estou forte, eu estou crendo, eu estou confessando, eu estou renovando dia após dia no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Tem dias que você vai estar cansado, se você não dormir direito, não comer direito. Se você, agora eu posso falar, se você não exercitar, você só fala naquilo que você tem autoridade. As pessoas falam, emagreceu. Eu falo, é medo de morrer. Você vai cansar. Mas o seu homem interior, ele se renova através do quê? Da palavra de Deus. Das promessas do Senhor. Ele se renova dia após dia. Você não sei a sua idade, mas eu quero dizer, quando você tiver 100 anos, o seu homem interior tem que estar em pleno vigor. O pastor citou sobre Simeão, que Simeão continuou no templo, em nossa reunião, ele continuou no templo lá, até a promessa se cumprir. E eu fico pensando, né? Todo dia ele chegava ali, fazia o serviço do templo e esperava, né? Eu vou conhecer o Messias, isso é uma promessa que está na minha vida. E foi passando o tempo, foi passando o tempo. Quantos exemplos nós temos, né? Abraão, né? Tentou dar umas ajudinhas para Deus, né? Mas e vai passando, e vai passando. Quantas coisas às vezes está demorando para você? Quantas coisas já está passando anos e anos e você fala assim, não vai acontecer. Onde está Deus? E nós devemos não desanimar. Nós devemos guardar a promessa no nosso coração. Eu creio que quando o homem pecou, e no mesmo, eu falava isso na aula do FCF, no mesmo momento que o homem pecou, Deus já deu o resgate. Quando ele fala do seu descendente pisará a cabeça da serpente, toda mulher judia
ela esperava ser a mãe do Messias. Paulo fala de fé, e aí ele continua dizendo, versículo 17. Versículo 17. Porque a nossa, diz, leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda. Está pesado, é leve. Está doendo, está demorando, é momentâneo. A forma de mensurar as coisas, na ótica de Deus, é diferente da nossa. Aquilo que é sofrível para você, é light para Deus. Sabe por quê? Sabe qual que é a ótica de Deus? A ótica de Deus é assim. Jesus, quando Ele está na cruz, todo o pecado da humanidade foi colocado sobre eles. Isaías diz, o pecado que me traz a paz, o castigo que estava sobre ele. Aí beleza, se da minha vida é difícil eu aguentar, agora imagina da humanidade inteira. E temos um de nós contribuímos com um peso bacana, né? Entende? E a gente fala, nossa, Deus, está difícil, está complicado. Eu quero te falar, eu tenho aprendido uma coisa. O deserto, a gente gosta, né? O crente gosta de falar de deserto. Irmão, eu estou no deserto, você não vai acreditar. Tem irmão que ele, todo dia está no deserto. Deserto, ele tem tempo e deserto não é moradia, é transitório. Deserto, ele é transitório, ele tem um tempo determinado. Jesus ficou 40 dias no deserto, o povo ficou 40 anos. Sabe por que Jesus ficou 40 dias e o povo de Israel ficou 40 anos? Diga para o seu irmão assim, o tempo do deserto é determinado pela sua boca. Quando nós falamos o que está na palavra, o deserto ele vai ser rápido. Quando nós ficamos murmurando e falando, está pesado, está sofrível, eu não dou conta, ele vai ser ampliado. Paulo está falando isso, e Paulo fala, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo fala que, olha, nós só vamos conseguir discernir que é leve e momentâneo quando nós não olharmos para o que é aparente. Quando nós olhamos para o físico, é grande. Quando nós olhamos para o físico, é improvável. Quando nós olhamos para o físico, nós não vamos conseguir. Mas quando nós olhamos para o espiritual, nós vamos ver o Senhor agindo em nosso favor. Nós vamos ver o Senhor movendo. Nós vamos ver o Senhor rompendo com todas as coisas. Nós vamos ver o Senhor rasgando os céus e descendo bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Nós vamos enxergar isso. Mas nós somos sempre direcionados a olhar o natural. E Paulo chama atenção para isso. Não olhe para o que é natural. Porque toda vez que a gente olhar para o natural, nós não vamos conseguir. Todas as vezes que nós olharmos para o agora, nós não vamos conseguir. Nós temos que olhar para a promessa. Você não é fruto do acaso. Você não foi uma sorte na loteria. Você é um projeto de Deus. E desde que você estava no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Não é o que você pensa, eu não sei como você chegou aqui essa noite. Mas essa noite é a noite de Deus revelar quem Ele é na sua vida. Mas para isso você precisa reconhecer quem você é. Não é por nós, não é pelo que nós fazemos,
Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece as nossas fraquezas. Mas nós temos que conhecer que Ele é Deus. Eu não sei se você chegou aqui desanimado, cansado, sobrecarregado. Mas Jesus fala para você essa noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te aliviarei. Não sei se você chegou aqui enfrentando dificuldades que você pensa que não vai romper. Mas essa noite é o dia do oleiro mover na sua vida. E eu gostaria que você ficasse de pé. Enquanto nós cantamos uma canção, primeiro passo é reconhecer quem nós somos. Que nós somos barro. Quanto mais nos prostramos diante do Senhor, mais Ele move na nossa vida. Quanto mais nós nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos quem Ele é, mais você vai passar as tribulações com tranquilidade, com paz. Deus conhece a sua dor. Você não está só. Deus conhece a sua dor. Deus conhece aquilo que você tem clamado. O salmista diz: Senhor, para onde eu esconderei da tua presença? Se eu desço no mais profundo